Começa mais uma vez, e novamente de forma irritante, todo esse bando de mentira e enganação sobre o déficit da Previdência e sobre essa suposta necessidade de fazer uma reforma que prejudique ainda mais os aposentados e os segurados de um modo geral. Sabe o que acontece? Eu vou te dizer, os governos, todos os governos, agem no caso da Previdência da mesma forma que o pai de família canalha que chega em casa e diz para os filhos: vocês agora vão ter que comer só uma migalha de pão todos os dias, porque o meu dinheiro acabou. Só que ele não diz que se o dinheiro acabou é porque ele estoura toda a grana que ele ganha enchendo a cara de cachaça. Parece que é brincadeira, mas preste atenção que a coisa é muito séria. E os filhos desse canalha, evidentemente, não têm culpa nenhuma pela cachaça que o pai toma, mas acabam passando fome e têm que enfrentar muitas necessidades, além da fome. É assim com a Previdência Social Pública. Os aposentados e segurados não têm nada a ver com o que estão alardeando em relação à Previdência e a esse suposto déficit, mas acabam pagando por uma situação cuja culpa não é deles. E eles acabam pagando em dose tripla por esse bando de mentiras que contam há várias décadas. Eu vou provar isso tudo a você. Assista a este vídeo até o final. Bom, antes que os fanáticos da direita, existem vários deles dizendo um monte de bobagem na internet, antes que esses fanáticos venham me chamar de petista ou de comunista, eu vou logo avisando. O que eu vou denunciar aqui atinge todos os governos, sejam de direita ou de esquerda, sejam de que partido for. E antes que os debilóides que defendem golpe militar venham também de novo com essa canalice de defender ditadura como se fosse a solução para o Brasil, eu vou logo avisando. Os governos militares também desviaram dinheiro da Previdência. Portanto, eu não estou defendendo o governo A, B ou C, nem regime A, B ou C, nem ideologia A, B ou C, nem partido A, B ou C. Eu estou defendendo a verdade comprovada pelos fatos que eu vou mostrar a você, porque todo mundo está mentindo para você. Assista a este vídeo até o final. Já deu para você perceber que eu vou contrariar aqui interesses muito poderosos. Portanto, assista a este vídeo o mais rápido possível, porque você corre o risco de ele ser tirado do ar antes que você conheça a verdade, ou seja, de tirarem do ar, porque eu não vou tirar. Este vídeo vai mostrar dados da Previdência que são oficiais, ou seja, que todos os governos sabem que são verdadeiros, mas eles escondem de você e contam com a ajuda de uma imprensa comprometida que também não lhe diz a verdade. Parte por incompetência, parte por interesse, parte por sem-vergonhice. Incompetência porque tem colunista e especialista e pretenso profissional da imprensa que se diz esperto, mas que vive repetindo o discurso do governo sem apurar os fatos. Dão nojo. E existe interesse porque o que realmente interessa a esses meios de comunicação é acabar com a Previdência Pública, e eu vou lhe mostrar isso também. E eu vou lhe mostrar no final do vídeo onde você pode obter mais informações sobre tudo que eu vou falar. E como você pode obter essas informações e ainda mais informações que lhe mostrem toda a verdade em sua integridade. Preste muita atenção agora. Veja só essa tabela. Ela mostra com dados oficiais que o orçamento da Seguridade Social apresenta sucessivos resultados superavitários e não déficit, como é dito a você. Aí você vai dizer, mas isso é o orçamento da Seguridade Social e não da Previdência. Vamos antes explicar uma coisinha. A Seguridade Social engloba a Previdência Social, a saúde e a assistência social, com um orçamento único. Ou seja, tudo o que é arrecadado vai para esses três pilares,
que compõem o sistema de seguridade social. E vamos já começar a entender onde começam os problemas. A necessidade de financiamento da Previdência Social é coberta com recursos oriundos de contribuições sociais que foram criadas para financiar a Seguridade Social. Mas tem mais. Exatamente para fortalecer o caixa, a Constituição de 1988 estabeleceu que as receitas da Seguridade Social possuem outras fontes de financiamento, como os recursos arrecadados com a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, chamada COFINS, e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Os defensores do déficit afirmam que o rombo da Previdência atingiu 85,8 bilhões em 2015. Porém, de forma intencional, eles se esquecem de considerar todas as receitas da Seguridade Social e de levar em conta as renúncias, isenções e desonerações fiscais, ou seja, valores indevidamente extraídos do caixa da Seguridade Social para ser utilizado em outras atividades do governo, alheias à Previdência e à Seguridade. Vamos entender melhor ainda. Para alimentar essa falácia do déficit, eles ficam falando como se a verba para custear a Previdência fosse resultado apenas e somente daquilo que é deduzido na folha de pagamento dos empregados. E aí ficam repetindo, cada vez menos trabalhadores estão contribuindo para pagar cada uma das aposentadorias. Vamos falar em linguagem técnica mais precisa. Os governos chegam a esse tal de déficit porque consideram apenas parte das contribuições sociais, somente a arrecadação previdenciária direta urbana e rural, excluindo outras importantes fontes. E, além disso, ignora as renúncias fiscais. O governo, com a cumplicidade da imprensa comprometida, fica caladinho. Lembra do bêbado que não diz aos filhos que o dinheiro dele está escorrendo pelo ralo da cachaça? Pois é, o governo fica caladinho em relação aos valores desviados pelo mecanismo da desvinculação das receitas da União, a chamada DRU ou DRU, com a CSLL e tudo mais, que são recursos do orçamento da Seguridade Social usados para outros fins de interesse do Estado e dos seus comparsas, tendo retirado da Seguridade Social nada menos, veja só que impressionante, do que 230,5 bilhões de reais de 2010 a 2014, conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Vou repetir, dados da Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, dados oficiais que nós não estamos inventando não. O verdadeiro cálculo que detalhadamente considera todas as receitas e despesas do sistema de seguridade social. Aponta que no ano de 2014, por exemplo, o superávit atingiu mais de 53 bilhões de reais. Superávit e não déficit. Deu agora para perceber por que aparece esse tal de déficit? Olha, ele aparece em primeiro lugar porque os governos escondem parte dessa arrecadação, tendo que admitir a verdade apenas em tabelas e em dados técnicos que não são compreendidos pela esmagadora maioria da população. Lembra do economês, o famoso economês? Pois é. E em segundo lugar, porque parte considerável desse dinheiro é desviado para outros fins de interesse do Estado e dos sucessivos governos e seus amiguinhos. Pois é. E você não sabe. Ou seja, eles pegam o dinheiro da Previdência para pagar despesas que não são da Previdência. É a história do Robin Hood às avessas. Enquanto o Robin Hood tira dos ricos para dar para os pobres, os sucessivos governos sempre tiraram dos pobres para dar para os ricos. Segundo uma expressão, aliás, que é sempre utilizada pelos técnicos que estudam profundamente esse assunto e que concluem em linguagem bem clara: o malfadado déficit da Previdência Social nada mais é do que um mito criado para esconder a responsabilidade do Estado por suas incessantes políticas de renúncias fiscais, desonerações e desvinculações de receitas, além de sua ineficiência
na cobrança de dívidas ativas, ou seja, de bilhões de reais que são devidos à Previdência e que o governo não cobra. Para quem não domina muito essa linguagem técnica, esses mesmos técnicos traduzem em linguagem mais simples. As renúncias, desonerações e desvinculações de receitas são cestas de bondade ao empresariado e à política estatal e comprometem o financiamento dos benefícios da Seguridade Social, que são as grandes vítimas das reformas previdenciárias, na qual se fala incessantemente. Ou seja, desviam o dinheiro que é dos aposentados e dos segurados e ainda por cima culpam e penalizam ainda mais os aposentados e segurados, tirando cada vez mais os seus direitos legítimos. Olhem como os números são impressionantes. No ano de 2015, os valores de renúncia foram responsáveis por aproximadamente 50%, ou seja, metade do falso déficit previdenciário. Os valores das renúncias previdenciárias nos últimos 5 anos somaram 145,1 bilhões. Só no ano de 2015, para citar apenas um exemplo, as perdas com as renúncias fiscais resultaram em mais de 64 bilhões de reais. E em 2016 já chegam a 56 bilhões de reais. Em outras palavras, existe déficit porque estão pegando o seu dinheiro. E pior ainda do que o bêbado canalha que eu citei no início. É, na verdade, o bêbado canalha que, além de tirar até o alimento da boca dos filhos para beber cachaça, paga também a pinga dos vagabundos que bebem no bar junto com ele. Pois é, eu fiz uma breve pausa na série sobre empreendedorismo digital do meu canal no YouTube, porque eu não aguentava mais tanta mentira que vivem falando sobre esse tal de déficit da Previdência. E essa verdadeira canalice vai continuar sendo praticada indefinidamente se você não parar de ouvir e continuar calado, ouvindo passivamente toda essa falta de vergonha. O dinheiro da Previdência está sendo desviado há muitas décadas, dia após dia, ano após ano. E o aposentado e o segurado da Previdência Social sempre levam um triplo prejuízo. Primeiro, porque desviam o dinheiro que é deles. Segundo, porque eles vão tendo cada vez menos direitos e menos dinheiro para uma vida digna quando se aposentam. E terceiro, porque se continuarem com essa mentira toda, aí mesmo é que a Previdência Social vai quebrar. E sabe por quê? Porque cada vez que contam essas mentiras canalhas, cada vez que escondem a verdade de você, eles enfraquecem ainda mais a Previdência Pública. Porque aí essas pessoas vão dizer: ah, essa Previdência Pública tá uma droga mesmo, não presta, tá na falência, vou fazer Previdência Privada. E é isso que eles querem, entendeu agora? E a Previdência Privada não vai te dar o que você pensa, não. Ela até pode te garantir uma aposentadoria se você ficar um tempão pagando um dinheirão. Mas não vai te oferecer o que a Previdência Social Pública tem que disponibilizar conforme está determinado, como auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade e muita coisa por aí. Ou você acha, por exemplo, que se você ficar doente, a Previdência Privada, ou seja, os bancos, as grandes empresas privadas, vão te garantir um salário, por menor que seja, para você continuar sobrevivendo enquanto não pode trabalhar. Eu vou mostrar a você de onde vêm todos esses dados e como você vai poder acessar essas informações e conseguir ainda mais detalhes para confirmar que estou lhe dizendo a verdade. Esses dados são oficiais. Não sei se você reparou, mas todas as tabelas que eu lhe mostrei são dados oficiais que todos os governos conhecem, mas eles escondem de você. Os motivos a gente já falou. Mas não custa repetir, porque para eles não interessa mostrar, mas sim continuar beneficiando os comparsas deles com o seu dinheiro de aposentado ou de futuro aposentado, que você paga mensalmente com todo esforço e sacrifício e que vai continuar sendo desviado e roubado do segurado e do aposentado se você continuar calado e aceitando essas mentiras. Então, a reforma que a Previdência Social precisa não é essa que estão lhe mostrando aí, não.
A reforma da Previdência correta é acabar com essa bandalheira. A Previdência não precisa de reforma, na verdade. Ela precisa de conserto, que coloque fim a toda essa safadeza. E se você quer começar a ajudar para derrubar esse desastre, se quer participar dessa luta, que é sua e de todos os trabalhadores brasileiros, compartilhe este vídeo com os seus amigos, parentes, colegas de trabalho, com todas as pessoas que você conhece. Vamos salvar a Previdência. Não aceite mais mentiras. Lute pelo que é seu. Agora eu vou mostrar a você onde e como encontrar todos esses dados e mais informações ainda que desmascaram de uma vez por todas essa falácia do déficit, essa mentira que querem te empurrar goela abaixo. Vamos ver onde você vai encontrar todas essas informações. Vamos até o meu computador, que eu vou te mostrar tudo. Para você acessar todas essas informações que nós acabamos de falar com você, você tem que vir aqui no site da Anfip, digitando em sua linha do tempo anfip.org.br. Anfip é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Acessando a página, você vem aqui em Publicações, Publicações Anfip, e em seguida em Livros. Veja só, aqui vão aparecer vários livros editados pela entidade. Você vem aqui em Desmistificando o Déficit da Previdência e você encontrará todas as informações sobre essa farsa do déficit, muito bem explicadas, com todas as tabelas, e que você ainda pode baixar para o seu computador e em seguida imprimir ou então ler no próprio computador. Fica a seu critério. Pode também imprimir diretamente, se você preferir. Essas informações não são sigilosas, não. E você pode replicar, divulgar, falar sobre elas à vontade. Apenas você tem que citar a fonte, tanto que você viu. É um site aberto. Basta ir lá, acessar, que você encontra todas essas informações com detalhes. Estamos esperando você para fortalecer essa luta para salvar a Previdência Social, em seu benefício e em benefício de todos os trabalhadores.